Boa tarde, galera. Estamos aqui para continuar o estudo da lição. E essa semana, quem vai apresentar sou eu, Daniel Machuca e Luana. E o nosso convidado dessa semana é o professor Euler, da Igreja do Brooklyn, em São Paulo. E a lição dessa semana fala sobre Salomão. E quem foi Salomão? Salomão foi o terceiro rei do reino de Israel unificado. Ele é o segundo filho de Davi com Batseba. Lembrando que o primeiro filho morreu. Depois Davi se casou oficialmente com Batseba e teve o segundo filho, que foi Salomão. Então ele é filho de Davi, lembrando Saul, primeiro rei em Israel, reino unificado, Davi e Salomão, que foi o terceiro e último rei a governar Israel, enquanto as 12 tribos unificadas do povo de Deus. Salomão era um homem muito inteligente, mas qual que é a origem dessa inteligência, dessa sabedoria que ele teve? Quando Salomão soube que ia ser rei em Israel, Davi, o seu pai, ainda era vivo, só que ele já estava velhinho. E Deus falou que Salomão seria o sucessor. E Davi ficou muito contente com isso, mas preocupado, porque Salomão era muito jovem. Davi foi até Salomão e falou: filho, já que você vai ser o próximo rei em Israel, procure aproximar-se o máximo de Deus e conduzir o povo aos pés do Senhor. E Salomão, desde aquele momento, ficou com um profundo senso de incapacidade de governar o povo, pela sua pouca idade, pouca maturidade. E quando ele realmente ascendeu ao trono, Deus apareceu para ele e falou: Salomão, o reino é seu, como seu pai já disse. E peça o que você quiser em homenagem ao seu pai, eu te darei. Salomão pensou um pouco na responsabilidade, no compromisso em governar um povo grande, difícil, um povo de muitas batalhas, muitas guerras. E pensou: Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir o povo com retidão e equidade e nos teus caminhos. Senhor, me dê sabedoria. A origem da sabedoria, da inteligência de Salomão é uma sabedoria divina. Ele foi sábio em escolher Deus para ser o seu condutor, o seu guia, o seu mestre. E enquanto ele esteve fiel a esse voto, Deus o abençoou e a nação de Israel prosperou de uma maneira sem igual na história. Nós sempre ouvimos falar da sabedoria de Salomão, como ele era um homem diferenciado, mas na prática, como a gente sabe que Salomão era sábio? O que nós sabemos que ele fez, que prova essa sabedoria? A sabedoria de Salomão era reconhecida em todo o mundo. Vinham reis, rainhas de outros países para saber, entender, reconhecer a sabedoria de Salomão. Ele era visitado por sábios, por juízes. Embora ele tivesse ali no seu reino também outros sábios, tivesse juízes, os casos mais complexos, mais difíceis, sempre caíam na mão de Salomão. E ele sempre com sabedoria julgava. E um caso muito emblemático, que a gente conhece bastante, é quando duas mulheres, cada uma tinha um filho, e elas estavam dormindo no mesmo ambiente, e naquela noite um neném morreu. E a mãe trocou, que perdeu o neném, trocou a criança com a outra mãe. Ao acordar de manhã, e a mãe que havia perdido o neném e trocado o neném, viu a criança morta ao seu lado, falou: esse filho não é meu, esse filho é o seu. Ela falou: não, é meu. Aí criou aquele impasse. Levaram para Salomão. E aí foram até Salomão. Salomão, o que nós vamos fazer? O filho dela morreu e ela está dizendo que este filho, que é meu, que está vivo, é dela. Na verdade é meu. Uma situação bastante complicada, porque, como sabia, na época não tinha nada que comprovasse a paternidade, a maternidade da criança.
E Salomão pensou um pouco e pediu para um dos seus soldados lá, me empresta uma espada. Falou, então vamos fazer o seguinte, é uma criança para duas mães. Então vamos dividir a criança no meio, cada uma fica com a metade de uma criança. Aí a mãe verdadeira, com medo de ver seu filho morrer, falou absolutamente, deixe a criança com ela. Prefiro ver o meu filho nas mãos dela mais vivo do que vê-lo morto. Enquanto a outra falou assim, a outra falou, é isso mesmo, vamos dividir no meio e pronto, metade para cada um. Existe meia criança cortada no meio? Seria matar a criança. E assim... Mas o coração da verdadeira mãe falou mais alto, prefiro ver o meu filho nas mãos dela do que ver o meu filho morto. Logo, ficou caracterizado quem era a verdadeira mãe, a sabedoria, né? Apenas com uma estratégia ali, foi desvendado qual a verdadeira mãe. E foi devolvido para a mãe verdadeira. Devolvida a verdadeira mãe. Na sua opinião, a prosperidade financeira é um sinal que Deus está nos abençoando? Sim e não. A Bíblia nos ensina que Deus diz que minha é a prata, meu é o ouro. No caso de Salomão, quando Salomão pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu longevidade, não pediu honras para si, Deus falou, você pediu uma coisa muito boa e além dessas coisas, além da sabedoria que você pediu, eu vou te dar outras coisas, dentre elas riqueza. Então a riqueza de Salomão, do reino de Israel, era da origem divina. Então Deus pode nos abençoar com riquezas. O problema é o que nós fazemos com a riqueza, mas nem toda riqueza vem de Deus. Satanás às vezes permite que nós tenhamos bastante dinheiro para nos desviar do caminho de Deus. Nos distanciar. Então Deus, que é dono de tudo, inclusive das riquezas, ele pode favorecer alguns com riqueza, mas sabendo que aquela pessoa tem um compromisso muito grande em fazer sábio uso das riquezas que tem nas suas mãos. Como que a gente deve se relacionar com o dinheiro? De forma responsável. Por exemplo, Deus quer que nós devolvamos o dízimo, certo? E se eu devolvo o dízimo para Deus, quer dizer que os outros 90% eu posso usar como eu bem quiser? Não. Apesar de nós reconhecermos que tudo que temos vem de Deus, ao devolver os dízimos, levar as ofertas, fazer um plano de pacto, nós ainda somos responsáveis para com Deus por o que nós fazemos com o restante do dinheiro. Eu não posso gastar de maneira irresponsável, caprichos, ostentações, deixar de ajudar o necessitado tendo a condição de ajudar, apesar de nós devolvermos o dízimo para Deus, que é uma ordenança bíblica. Ainda assim, com o restante de dinheiro que nós ainda temos o compromisso de fazer um sábio uso desse dinheiro. Mas como que a gente vai conseguir essa sabedoria? A gente tem acesso? Luana, sabedoria, existe vários tipos de sabedoria. Sabedoria das matérias da escola, sabedoria emocional, mas a sabedoria que a lição vem nos falando, que é uma sabedoria eterna, vem de Deus, que foi a fonte da sabedoria lá de Salomão. E como Deus está no controle de todas as coisas, nós ainda temos acesso a essa sabedoria. E se nós formos inteligentes e buscarmos uma fonte de sabedoria inesgotável que é Deus, Ele promete dar, juntamente com a sabedoria, a inteligência, a capacidade, a longevidade, bênçãos financeiras, bênção no lar, bênção na família. Então, se a gente quer realmente uma sabedoria duradoura, próspera, completa, esta fonte vem de Deus, a fonte que Salomão buscou a sabedoria. Então, professor, agora que nós vimos um pouco mais sobre quem foi Salomão, como foi sua sabedoria, será que para encerrar o senhor poderia orar para a gente? Vamos orar. Senhor, bom Deus está nos céus, nós te damos graça pela vida, saúde e a paz, nós te agradecemos, Senhor, pelo ministério dos adolescentes desta igreja. Que o Senhor venha estar com cada jovem, com cada adolescente, para que saiba fazer boas escolhas. Busque, Senhor, em Ti a verdadeira fonte de sabedoria e tenha uma vida próspera e digna junto de Ti. Nos abençoe e proteja-nos a todos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Então, galera, se vocês gostaram, dá um clique no joinha aqui embaixo, por favor, para ajudar a gente e se inscreve no canal para toda semana vocês estarem recebendo o estudo da lição. Um abraço para todo mundo, valeu, tchau!